Termos pejorativos, violência física, exclusão social. Em meio a um contexto conservador, vários homens mantinham seus relacionamentos com companheiros à sombra da sociedade. Dentre eles, o maior suspeito do crime do parque, Décio Escobar. E para sabermos mais sobre esse assunto e sobre essa história narrada no livro Paraíso das Maravilhas, continuamos conversando com o professor do UniBH, Luiz Morando. Luiz, termos pejorativos, tudo estava ali presente, não é? Sim. Esses termos já eram comuns na época, talvez até mais pejorativos do que atualmente, não é? Sim, eram termos muito comuns, como anormal, fresco, tarado, pervertido, invertido. Eram termos muito comuns na época para denominar os homossexuais. Termos todos de origem jurídica ou médica, da sim. ciência do século XIX. E hoje a sociedade continua usando esses mesmos termos ou inventou novos? Não, hoje não. Todos esses termos, talvez pervertido, ainda se mantém na boca de algumas pessoas. Sei. Ainda se escuta esse termo, mas todos aqueles outros, não, eles já caíram, não são mais utilizados, a não ser bicha, que é um termo que ainda existe hoje e que existe desde o começo do século XX. E até se usa a sigla LGBTT, não é isso? Isso. Atualmente. Para englobar um maior número, configurar mais a situação, não é isso? Agora, a violência, porém, parece que ainda continua, não é? Uma violência, assim, não física, acho que ninguém mais está na época do Hitler de matar os homossexuais, não é? Mas ainda existe certa violência, não é? Existe, mas também, em grande parte, a violência física, né? As ações homofóbicas, que são desde ações que tentam humilhar pessoas com orientação sexual dirigida para o mesmo sexo, ou mesmo a violência física, no sentido de matar, de fazer desaparecer, de tirar a vida dessas pessoas, ainda continua. Mas muitas vezes para encobrir, não é? O grupo gay da Bahia, ele mede isso todo ano, ele contabiliza essas mortes todo ano e eles chegam a números que são espantosos, né? Atualmente, a cada 3 dias, mata-se um homossexual no Brasil. Sim. Muitas vezes isso é para encobrir mesmo uma certa homossexualidade latente. Por parte do assassino. O que a psicanálise explicaria com muita facilidade. Mas, muitas vezes, também isso é ação criminosa, claro, de grupos que se organizam, de determinadas facções que se organizam para retirar da sociedade, com um discurso até mesmo higiênico e eugênico, para eliminar da sociedade pessoas que teriam, a partir dessa concepção, uma possibilidade de manchar, de corromper uma determinada moral social. Agora me diga uma coisa, esse personagem, Décio Escobar, que teria sido o assassino, parece que ele também teria tido uma atitude parecida com esta. Eu quero encobrir a coisa, essa minha tendência, vamos matar esse cidadão. Isso foi pesquisado posteriormente? Você foi a fundo nisso? Sim. Para escrever Paraíso das Maravilhas, eu li todo o auto judicial, que é composto de 5 volumes, 2 processos judiciais de 47 sobre assaltos a homossexuais no Parque Municipal e fiz o levantamento também de todas as matérias, todas as reportagens de jornais na imprensa, principalmente mineira, mas também em alguns jornais de circulação nacional. E quanto a esse personagem, Décio Escobar, o que você encontrou sobre ele? No caso do Décio, ele é uma personalidade muito complexa. Ele é uma personagem muito complexa dentro da história do crime do parque. O Décio, ele tem todos os elementos que poderiam caracterizá-lo como homossexual. Mas, ao mesmo tempo, parece que ele tenta encobrir esses traços ou por meio de um casamento, como aconteceu em 1952, ele se casa com uma mulher aqui de Belo Horizonte, e também por meio de uma certa ambiguidade do discurso que ele tinha.
Eu cheguei a entrevistar algumas pessoas que ainda estão vivos, naturalmente, aqui na cidade, e que conheceram o Décio na década de 40. E elas são muito incisivas, essas pessoas, no sentido de dizer que o Décio gostava de seduzir, ele gostava de encantar. Ele era um homem muito bonito, um homem com um discurso muito encantador, um sorriso também muito encantador, e isso despertava nas mulheres uma certa queda para o Décio. E ele sabia se aproveitar dessa situação, sempre para ter uma determinada corte feminina ao seu redor. Uma espécie de Oscar Wilde. Sim, uma espécie de Oscar Wilde e até mesmo uma espécie daqueles galãs, daqueles atores de cinema hollywoodianos do período. Né? Um Humphrey Bogart, por exemplo, em que, muito em função do seu tipo físico, do seu tom da voz, ou dos olhares, ou de determinados gestos, conseguiam conquistar uma determinada plateia feminina. E ele foi comprovado que ele foi o assassino mesmo, ou isso ficou no ar? Não. Ou ficou sem prova? Achou-se o assassino verdadeiro? Também ficou não. Só a suspeita? No caso do Décio, não se conseguiu comprovar nem pelo instrumento material, não se achou a arma, né, a faca ou o punhal que perfurou o Luiz Delgado, e não se conseguiu também comprovar por prova testemunhal. Agora, então, essa é a razão uma das razões do insucesso da verificação. Tanto policial quanto do juiz. Né? Sim, do júri, né? Do júri, da condenação da pessoa. Mas houve outras hipóteses, sim, que nunca foram comprovadas também. Hipóteses que apontavam para determinadas pessoas de uma elite belo-horizontina do período. O Luiz Delgado, por exemplo, havia duas hipóteses, além dessa do Décio. O Luiz Delgado ele seria amante da esposa de um determinado figurão do período. Sim. E esse figurão descobriu a relação de adultério e os dois filhos desse casamento, desse casal, teriam matado o Luiz Delgado. Uma outra hipótese é que o Luiz Delgado era amante da mulher de um policial dono de bordéis aqui em Belo Horizonte. Então ele era muito envolvido em muitas coisas, realmente. O próprio Luiz Delgado também tem essa posição dúbia dentro da sociedade, né? É fato que ele frequentava o Paraíso das Maravilhas, é fato também que ele se relacionava com homens, mas ele chegou a ser noivo de uma mulher na cidade, aqui em Belo Horizonte, uma mulher também de uma certa posição social, e esses outros casos aí dele ter amantes na cidade. Então, o crime do parque ele envolve determinados temperos, né, determinados condimentos aí, picantes, nesse sentido de apontar para uma vida erótica, para uma vida sexual desses personagens muito tumultuada para a época, né? E realmente você está falando de uma metonímia. Porque ali naquele ponto parece que a sociedade belo-horizontina está toda envolvida, né? Parece que muitas correntes. Por isso que o crime acabou despertando uma atenção muito grande da população, né? Os jornais excitavam muito a atenção da população e a população correspondia. Os jornais, por exemplo, da época do julgamento do Décio Escobar... mas isso você vai falar no próximo bloco. Vamos dar uma paradinha, viu? Está muito interessante o assunto, mas você vai falar muito agora da composição do seu livro e das suas fontes, viu? Tá certo. O conhecimento vai para mais uma breve pausa, a gente volta já já.